Bom, a gente fala agora de uma família que fez fortuna no ramo da tecelagem e que agora briga por dinheiro na justiça. Os personagens dessa história, o empresário de 86 anos, os netos, a cunhada e os sobrinhos. E o que há em disputa? Um patrimônio de mais de 170 milhões de reais. Mandou aqui um livro, um caderno, dizendo que todos os meus bens era para deixar para os 2 filhos dela. Eu me neguei a assinar porque não é isso que é a minha intenção. Esse homem tem 86 anos e diz que foi enganado. Minha filha, Sueli, e a minha neta e meu Kenzo, eles podem cuidar de mim. Os herdeiros do idoso estariam desviando bens, vendendo imóveis, sem a plena anuência do idoso. Samir é o caçula de 3 irmãos que herdaram um patrimônio milionário. A fortuna da família Saliba começou com o trabalho de um casal de origem árabe que montou uma fábrica de tecidos em São Paulo em 1938. Rashid e Adélia tiveram 3 filhos, Jamil, Janete e Samir. Jamil casou-se com Vera e juntos eles tiveram Ricardo, Paulo e Cristina. Janete casou-se com Miled e teve um filho, Sérgio, pai de Marcelo e Sérgio Filho. Samir nunca se casou. Dos irmãos, ele é o único herdeiro ainda vivo. Tem hoje um patrimônio estimado em 174 milhões de reais. Eu tenho aplicações e tenho outros imóveis, propriedades. Fortuna que agora está sendo disputada pelo resto da família e virou caso de polícia. Entra em cena Sueli, personagem importante do passado de Samir, que diz ser filha dele. Eu fiquei sabendo que meu pai, que me deu o nome, não era meu pai. E aí, com o tempo, eu fui a saber quem era meu pai, que seria o senhor Samir Saliba. Sueli cresceu, casou, teve 2 filhos e, depois da separação, se encontrava em dificuldades. Meu pai, que é o senhor Samir, resolveu me ajudar a eu criar meus filhos. Eles nunca fizeram um exame de DNA. Em 2018, oficializaram a relação paternal. Aos 63 anos, Sueli foi adotada por Samir. Os filhos dela, Suen e Kenzo, também receberam o sobrenome do agora avô, Saliba. E tudo ia bem. Ele tinha as atividades normal, muito bem de saúde, ele administrava a casa muito bem. Nessa época, Suen tinha uma procuração para ajudar a administrar o patrimônio do avô adotivo. Em 2019, Samir precisou ser internado e ficou no hospital por 7 meses. 2 coisas aconteceram enquanto ele estava lá dentro. Os netos Suen e Kenzo venderam os imóveis dele. Um deles era este prédio que tinha o nome da mãe de Samir, na região da Avenida Paulista, área valorizada de São Paulo. Eu não concordei na época, mas depois que eu soube o valor da venda, falei, tudo bem, foi uma venda boa. E, no leito do hospital, Samir assinou uma procuração, substituindo os netos pelos sobrinhos netos, Sérgio e Marcelo, na administração do patrimônio dele. Não se sabe até que ponto ele estaria consciente para fazer isso. E o que a declaração dele deixa claro é que ele não foi avisado de algumas coisas, né? Depois disso, um dos sobrinhos netos transferiu 350 mil reais das contas do tio para a conta dele. Ele se aproveitou quando eu estava no hospital, dei uma procuração que era para tratar dos bens assim, mas nada específico. E há indícios de que os sobrinhos se colocaram como beneficiários da previdência privada de Samir e tentaram transferir 50 milhões de reais da empresa do tio, o que levou o banco a bloquear as operações. Além disso, a família adotiva acusa os sobrinhos
de proibirem as visitas ao milionário. Suen e Kenzo questionaram as circunstâncias em que essa nova procuração foi assinada. Apresentaram um laudo médico que diagnosticava o avô com Alzheimer, doença que vinha piorando desde 2016. Na fase leve, onde existem esquecimentos, mas que não tiram a capacidade da pessoa ainda fazer suas escolhas, ter sua autonomia e a sua independência, é uma fase mais difícil para você determinar se essa pessoa está capaz para tomar algumas atitudes, mas não outras. Um inquérito foi instaurado. A polícia quer saber o que aconteceu dentro do hospital. O inquérito está no segundo delegado. O primeiro não ouviu o depoimento da escrevente do cartório que trouxe a procuração até Samir e saiu daqui com ela assinada. No Brasil, os funcionários dos cartórios podem, por lei, definir se a pessoa que está assinando o documento tem as condições para isso. Depois, pode ser que se constate que havia, naquele momento, um distúrbio, alguma coisa, mas se isso não caiu na percepção do tabelião naquele momento, o tabelião não estaria impedido de lavrar. Mas a lei permite e o profissional do cartório, ele pode fazer uma ampla entrevista com essa pessoa, desde que a pessoa esteja bem para responder, né? Samir se recuperou e saiu do hospital. A filha e os netos adotivos entraram então com um processo para interditá-lo e suspender os efeitos da procuração dos sobrinhos. Uma interdição judicial ela funciona para fazer com que entre uma outra pessoa para representá-lo, né? Porque ela se tornou incapaz. A curatela, ela existe como instituto que visa proteger as pessoas que são consideradas incapazes e por isso não podem administrar, não podem gerir os seus próprios interesses, os seus próprios negócios. Samir foi interditado pela justiça e a neta Suen, nomeada como curadora. A reação dos parentes não demorou e gerou um segundo inquérito. Nós temos 2 inquéritos com 2 pontos de vista totalmente diferentes. Um foi iniciativa dos que são investigados no outro, né? A família biológica acusa os parentes adotivos de maus tratos e apropriação e dilapidação do patrimônio. Segundo eles, Samir estava abandonado em casa, foi internado no hospital já bastante doente, pesando apenas 38 quilos. Seu Samir é uma pessoa muito saudável, porque ele não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem... Impossível. Né? E ele, nesse dia, ele estava com o pé inchado, por essa causa que foi levado. A acusação alega ainda que Sueli, na verdade, seria amante de Samir e que os netos estariam tentando acelerar a morte do milionário. Mas o cenário mudou mais uma vez por causa de um documento assinado por Samir em favor da cunhada, Vera, que era casada com o irmão dele e é prima de Samir. Na decisão mais recente, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou problemas nesse documento e reconduziu Suen como curadora. E ainda proibiu a cunhada Vera de visitar Samir. Os desembargadores usaram o termo circunstâncias suspeitas para classificar a forma como o documento foi assinado. Era uma diretiva antecipada de vontade, um documento que dava à cunhada plenos poderes caso Samir fosse declarado incapaz. Mais um inquérito instaurado, o terceiro. A polícia quer saber se os papéis foram levados para Samir assinar depois que ele já estava interditado pela justiça, o que é ilegal. Por meio da certidão do registro civil é possível saber se existe ou não uma interdição. O primeiro inquérito ainda não foi concluído. A polícia ainda vai ouvir a escrevente que fez a procuração no hospital e aguarda o resultado de uma perícia médica para avaliar se Samir tinha ou não Alzheimer ao assinar a procuração em favor dos sobrinhos. A defesa de Marcelo e Sérgio informou por meio de nota que as acusações contra os dois são inverídicas e caluniosas e que as investigações vão apontar os verdadeiros autores dos atos ilícitos contra o idoso. Sobre a suposta proibição das visitas dos parentes adotivos,
O sírio-libanês diz que a política do hospital é a de respeitar as autorizações de visita dos representantes legais ou do próprio paciente. No segundo inquérito, foi pedida uma medida protetiva para afastar Samir da filha e dos netos adotivos. O Ministério Público não concordou, pediu novas provas e segue investigando os maus-tratos. Em nota, Suen e Kenzo negaram que o avô estivesse abandonado e que ele tem todo o luxo necessário para viver. Dizem também que não foram intimados a depor. A defesa da cunhada, Vera, investigada no terceiro inquérito, diz que ela agiu em socorro de Samir para preservar a saúde e o bem-estar psicológico dele. O cartório que lavrou o documento investigado diz que não existiu absolutamente nada de errado ou irregular na conduta do preposto ou do tabelionato. Em meio à guerra de versões, Samir voltou a ser internado, desta vez em outro hospital. Ao receber alta, ele escolheu ficar com a filha e os netos.